Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. A graça da garça, a graça de Cristo. Mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um like aí. Olha, dê aí um like, aperta aí, manda este vídeo para alguns amigos, para que nós possamos aqui potencializar nesta plataforma do YouTube o nosso trabalho. A graça da garça, a graça de Cristo. Você já viu uma garça branca, com aquelas penas, chegam a brilhar? Deus fez a garça, esta ave tão linda, tão nobre, como que ela anda, tão elegante, e ela consegue entrar num brejo, ali numa lama, num pântano sujo, podre, sem se sujar. Esta é a graça da garça, de entrar num pântano sujo, fétido, e ali pegar com o seu bico tão grande o seu alimento, mas sem se sujar. Esta deve ser também a graça de Cristo que está em nós, que nos capacita como águias dele a andar neste pântano deste mundo, mundo de iniquidade, mundo de pessoas que cada dia a iniquidade aumenta, lá no seu trabalho, lá na escola, lá no banco, lá naquele hospital, lá entre seus amigos, no clube que você frequenta, e você conviver com as pessoas, sendo um cristão, uma águia de Deus, mas saber ser nobre, sem se contaminar, sem contaminar suas roupas que já foram purificadas pelo sangue do Cordeiro Imaculado que morreu naquela cruz. A graça da garça, a garça, ela tem um instinto de andar elegante, ela é nobre, e o seu instinto faz ser assim, diferente do porco, diferente de um cão que fica aí nas ruas virando lata. Esta é a graça da garça. Quando Jesus te transformou, regenerou-nos, Ele nos deu a graça de não sermos religiosos, acusadores, mas viver neste mundo fazendo a diferença, sem sujar. Lá no seu trabalho, quantos crentes que estão socados dentro de casa e que não fazem diferença. Tem crentes que acham que devem ser como aqueles monges antigamente, até hoje, ficarem dentro de uma caverna, dentro de um mosteiro, porque eles se acham mais santos do que o Espírito Santo. O Senhor nos colocou neste mundo para fazermos diferença, para darmos frutos, para fazer as boas obras, conforme Efésios 2:10 diz, que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Há muito crente de galocha, crente chato, que fica julgando os outros. Tem muitos crentes que eles não entenderam ainda a mensagem do Evangelho da graça, que cada um de nós foi chamado por uma graça, não para ser religiosos, mas para fazermos a diferença. Viver entre os seus amigos, viver lá entre os seus colegas, mas estar lá como uma luz, como um sal da terra, brilhar. As lâmpadas não falam, mas as lâmpadas o quê? Brilham. Ei, você que está aí que é crente, conheça a graça de Cristo. Seja como a garça, que tem uma graça de viver e não se contaminar com a podridão de um pântano sujo, fétido. Você quer ser semelhante a Cristo? Você quer fazer diferença? Você quer ser alguém que vai seguir as pegadas do Cristo da cruz? Então é preciso, sabe o quê? Você chegar naquele clube, você chegar naquela loja lá, você chegar naquele boteco onde os seus amigos estão lá, aqueles que te conhecem, e chegar lá e sentar, enquanto eles tomam a vodka, enquanto eles tomam a cerveja, você coloca um refrigerante, um suco. Por quê? Porque você está ali para fazer diferença. Aí você me fala assim, mas se de repente passar um irmão e me ver lá e me julgar, manda ele cuidar da vida dele. Este é o problema de muitos crentes que ficam julgando os outros. Depois você assiste um vídeo meu aqui, vai cuidar da sua vida. Aí você me pergunta, mas pastor, eu não tenho de prestar contas à minha igreja, aos meus irmãos. O problema é que tem alguns irmãos que eles só sabem apontar o dedo.
Eles só ficam preocupados com a vida do outro. Quem vai te julgar é Deus. Jesus Cristo comia lá com os publicanos, ele ficava entre os beberrões, ele conversava com os adúlteros, com as adultas, com as prostitutas, e foi acusado de beberrão. Eu faço parte de um clube aqui onde eu estou gravando agora. Eu tenho amigos, eu vou na sauna, eu vou tomar um banho de piscina. Chega alguns que falam palavrões, e eu tô pouco importante se alguém pensa que eu falei ou não falei, mas são amigos. É isso que nós precisamos de aprender, gente. A igreja está cheia de pessoas que só sabem julgar umas outras, vivendo de uma religiosidade cega, estúpida. E nós estamos aqui não para ser juízes, nós estamos aqui para viver o evangelho de Cristo. Pare de ficar aí socado na tua casa, dentro da placa da sua igreja, julgando os outros igual um fariseu. Um dia eu e você iremos dar conta diante do tribunal de Deus daquilo que fizemos e deixamos de fazer. Se alguém falar que você está na roda dos escarnecedores, manda ele cuidar da vida dele. Tem pessoas crentes, que os escândalos dele escandalizam a gente pela estupidez. Respeita aquele irmão que usa tatuagem. Respeita aquele irmão que ele entende que pode beber um vinho. Respeita aquele irmão que quando estiver num lugar lá, para de ficar preocupado com a vida dele. E quando você vê um irmão num boteco lá, numa festa lá, não julgue. E a Bíblia nos ensina, se você vê um irmão e se ele pecou contra ti, vai conversar com ele, não fica falando para os outros não. Algum tempo atrás um irmão falou comigo que tinha um casal de namorados que chegaram 3h30 da madrugada em casa, na casa dela. Eu falei, o que você estava fazendo na rua essa hora? O que você estava fazendo na rua esta hora? Pessoas que são como detetives, e detetives do inferno. São os arapongas do inferno, que ficam preocupados com a vida do outro. Cuida da tua vida, meu irmão. A graça da graça, a graça de Cristo. Nós precisamos de entender que nós não precisamos de ficar aí pregando o tempo todo. Você fica pregando o tempo todo pro seu colega de trabalho, e eles sabem que você não tem testemunho nenhum. Testemunhe, seja diferente, faça diferença lá e pare de ficar julgando os outros. A graça da graça, a graça de Cristo. Não se preocupe, Cristo morreu por você, e esta graça é como Isaías, que teve a visão lá da graça, e enquanto ele apontava os ais, ai do adúltero, ai do avarento, ele foi apontando até chegou um momento, ele viu o Senhor, e ele começou a falar, ai de mim. Quando a graça de Cristo entra em nós, nós começamos a jogar por terra todo orgulho, toda religiosidade, todas as escamas da religiosidade, do julgamento e tudo mais. Olha, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um joinha aí, manda este vídeo para alguns amigos, irmãos, que Deus te abençoe.